Deus, a paz do Senhor a todos. Eu quero deixar aqui uma palavra breve da paz do Senhor para a tua vida, que está em Efésios capítulo 5, versículo 18, que diz assim: E não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Glória a Deus, exaltado e louvado é o nome de Jesus. Essa palavra, querido, é uma palavra que Paulo, ele manda essa carta para a igreja de Éfeso para buscar a presença de Deus, para estar buscando a face do Espírito Santo, mas não viver em contendas, como muitos vivem, não viver em dissolução, em vinho de contenda. Paulo ele demonstra esse versículo assim, não se embriagueis com vinho em que há dissolução, que traz contenda, que traz brigas, que traz divisões para a casa de Deus. E Paulo ele manda a pessoa ser cheio do Espírito Santo. Por que Paulo ele fala ser cheio do Espírito Santo? Porque ser cheio, queridos, é muito importante o cristão ser cheio da presença de Deus. É muito importante o cristão conhecer as Escrituras, a palavra de Deus, viver uma vida de devocional com o Senhor. É muito importante uma pessoa ter intimidade com Deus, porque não entra em contendas, não entra em brigas, não entra em divisões, não entra nessas coisas que Paulo está falando, que a igreja estava passando, mas ser cheios do Espírito de Deus. Quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, ele quer fazer a vontade de Deus. Quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, o diabo ele sai correndo. Quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, a pessoa quer fazer o ídolo do Senhor, quer pregar o Evangelho de Cristo, quer ir para as ruas falar do amor de Deus. Quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, ele não vive com fofoca, ele não vive com inveja do seu próximo, mas vive uma vida de comunhão com o Pai. Uma pessoa que é apta para a presença de Deus é uma pessoa que tem um devocional de intimidade com Deus, uma pessoa que vive uma vida de oração. O primeiro ponto que eu quero trazer para a igreja, amados irmãos, o primeiro ponto que Paulo ele tem relatado aqui para a igreja é conhecer a palavra de Deus. É muito importante nós conhecer a palavra de Deus. Meditar na palavra de Deus todo dia. Isso traz sintonia com o Espírito Santo. Você deve alimentar a sua alma com a palavra de Deus. Jesus nos admoesta em Mateus 4,4: não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus, amado, já demonstrou para nós, muito importante conhecer a palavra de Deus. Porque Satanás chegou para Jesus e disse: transforme-te essa pedra em pão. Mas Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas sim da palavra que sai da boca de Deus. Muito importante a leitura das Escrituras, porque Jesus com 12 anos de idade estava pregando na casa de Deus. A pessoa que medita na palavra de Deus, ele vai estar em vigilância, ele vai estar buscando a Deus, ele vai estar comendo da palavra do Senhor. É importante que você tenha o seu momento de devocional, lendo a sua Bíblia diariamente, e abra seu coração para o ministério do Espírito Santo. Não é só ler a palavra de Deus, mas meditar nela de dia e de noite, para que você não caia em tentação, para que você não caia na cilada do diabo, porque ele anda no nosso derredor, ele anda esperando uma oportunidade, amado. Quando você para de ler a palavra de Deus, você fica vulnerável aos ataques espirituais, e você acaba sendo setado pelo maligno, acaba fraquejando na fé. A meditação da palavra de Deus faz você pregar o Evangelho. A meditação da palavra de Deus faz você conhecer mais sobre Deus, conhecer mais sobre as Escrituras do Senhor. Quando meditamos, nós criamos sintonia com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo começa a falar contigo através da palavra. O Espírito Santo começa a fazer um mover em você, e você começa a sentir que Deus está falando contigo através das Escrituras. E o segundo ponto, amado, é ore com fervor.
Somos instruídos como cristãos a orar sem cessar. A oração é o combustível que mantém o fogo do Espírito Santo aceso em nossas vidas. O primeiro ponto é a palavra. O segundo ponto é orar sem cessar. Uma vida de comunhão com Deus. Uma vida de devocional com Deus em oração, uma vida de colocando Deus, colocando combustível para funcionar. É que nem um ar, um oxigênio, querido. A gente precisa de oxigênio para poder viver. A gente precisa do calor para poder sobreviver. Mas se você estiver frio, porque você está morto. Se você estiver sem oxigênio, porque você morreu. É assim a nossa vida. O nosso combustível, o nosso oxigênio é vida de oração com Deus. Está aceso, está ligado, está pegando fogo diante do Senhor, está alegre quando vai para o culto. Eu vou para o culto para adorar a Deus, eu vou para o culto para louvar o nome de Deus, eu vou para o culto para ouvir a palavra de Deus. É quando vê aquela alegria, quando vocês têm uma vida de oração, você fica alegre de ir para o culto, para ouvir a voz de Deus. Quando você não tem vida de oração, sabe o que vai acontecer? Não, eu prefiro ir para o shopping, eu prefiro ir trabalhar do que ir para o culto, eu prefiro fazer Uber de moto, porque o Uber de moto é melhor do que ir para o culto. Estou falando para crentes que deixam de ir para o culto para poder, sabendo que tinha culto, sabendo que não tem nada para fazer, mas ele prefere assistir o futebol, mas prefere assistir uma televisão, mas prefere assistir uma Netflix e deixa o culto de lado. Sabe o quê? Vida de oração. Essa pessoa não tem vida de oração e nem meditação da palavra de Deus. Busca fervor do Espírito Santo. No reino espiritual, as orações servem como oxigênio que usamos para atiçar as chamas. O tempo que passamos orando nos colocar a presença de Deus em nosso tempo com Deus. Nosso tempo com Deus, oração, serve como para o ar para nossas almas. Cada momento que a gente tem uma vida de devocional com Deus, em oração, buscando a face de Deus, 30 minutos, 1 hora de oração, buscando a face de Deus, você começa a ter um vínculo. Deus começa a chamar você de meu amigo. Deus começa a dizer Deus começa a falar contigo. Deus começa a te dar a direção para onde você deve ir. Cada dia mais vida de oração. Cada dia mais comunhão com o Espírito Santo, cada dia mais se protegendo para que Deus te brinde, te fortaleça dos laços dos passarinheiros, querido. Porque existe laço do passarinheiro que fica esperando a oportunidade quando você definha espiritualmente. O diabo vai colocar situações para que você perca essa vida de oração. O que é essa situação? Oportunidades que vai te levar a você perder essa vida de oração. Essa oportunidade que vai aparecer, dificuldades, uma briga, uma confusão dentro da sua casa, faz você perder o foco da vida de oração. Mas o que eu quero falar aqui, que nós devemos ter essa intimidade com Deus. Nós devemos chegar perto do Senhor, do Santo do Santo, fechar a sua porta da sua casa e converse com Deus e conte os seus problemas, conte as suas falhas, fale com Deus, desabafe para Deus e converse, tenha uma vida de oração com o Pai. E o terceiro ponto, adore ao Senhor com todo o seu coração. Atos 16, 25, em meio à noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. A Bíblia fala que Paulo estava carcerado, estava preso, ele e Silas, amarrado. Mas a Bíblia fala que eles louvaram a Deus, eles cantaram hinos ao Senhor. E naquele mesmo instante aconteceu um terremoto, que os cárceres, as prisões foram abertas. E aqueles homens, quando viram aquilo, eles entenderam que foi Deus que fez aquele milagre. Aqueles homens que estavam na prisão, quando Jesus Paulo fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor, a nossa casa vai servir a Deus, e Paulo começou a pregar para aqueles homens, e aqueles homens se converteram ao Evangelho, porque eles viram um grande milagre acontecer naquele local. O cântico, querido, derruba grilhões.
O cântico, querido, derruba prisões. Quando nós louvamos a Deus, os muros de Jericó caem por terra. Quando nós louvamos a Deus, as enfermidades saem. Os demônios caem por terra, porque os demônios odeiam o louvor. Os demônios odeiam quando você está louvando a Deus. Os demônios odeiam quando a gente exalta o nome do Rei. Eles odeiam, porque eles odeiam o louvor. Porque o louvor faz eles ficar com raiva. E quando a gente adoramos a Deus, aquilo que você tanto pede a Deus, Deus vai realizar. Qual é essa petição que você pede a Deus quando adoramos a Deus? Mas Deus quer adoradores que adoram Ele de verdade. Não uma adoração superficial, não uma adoração de fachada, só porque alguém está vendo você adorando, você vai adorar. Não faça que nos fariseus que ficam nas praças orando, orando, levantando as mãos para o céu, para que as pessoas vejam que eles estão adorando. Não faça isso. A adoração tem que ser uma adoração com alegria, uma adoração que leva você a motivar a adorar o Rei. Uma adoração tem que ser uma adoração de verdade, porque a própria palavra de Deus fala que a hora vem, e a hora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores, eu quero aqui falar, tem aqui verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e verdade, não só porque os outros estão vendo você adorar, não porque as pessoas estão vendo você canta bem, você tem um vozeirão bem, mas muitas vezes o teu cântico não está fazendo uma adoração de verdade, não está chegando no céu. Tem que ser uma adoração de todo o seu coração, de uma intimidade que você tem com Deus. Vida de oração, meditação da palavra faz você louvar a Deus de todo o coração. Quando você medita na palavra, quando você ora e quando você canta, louva o Senhor, faz a oração, faz o cântico chegar até as narinas do Senhor com alegria, salmodiando, cantando hinos, louvando a Deus. O Salmo 22:3 diz: torna conhecido que Deus o habita no meio do louvor do seu povo. Deus habita no meio da congregação. Deus habita no meio da gente. Deus habita aonde você coloca Ele em adoração. Não faça que nem as pessoas que vão para o culto desanimado, frustrado, vem para o culto pensando no futebol, vai para o culto pensando na dívida que você está devendo. As pessoas vão para o culto para olhar a vida do outro, as pessoas vão para o culto para olhar a roupa do outro. Não, querido, vá para o culto para trazer o melhor louvor ao Senhor, vai para o culto para adorar o Senhor de verdade, de coração, vai para fechar os olhos e levantar a mão para o céu e dizer: santo, santo é o teu nome, Senhor, que vive e reina para sempre. Vá para adorar e Deus vai ver a sua adoração, e a sua adoração vai ser aceita no céu. Ela vai ser aceita no céu quando adoramos a Ele em espírito e verdade. Viu? Fica com essa palavra, que essa palavra seja uma palavra de Deus para a sua vida, uma palavra que você deve buscar o Senhor, deve buscar intimidade com Deus, porque é muito importante, querido. Nós estamos em tempos trabalhosos na igreja, tempos de pessoas se desviando, pessoas se afastando da fé, pessoas amando as coisas que o mundo oferece. A gente está vendo que nas igrejas tem pouca gente que está buscando indo para as igrejas mais. As pessoas estão fraquejando espiritualmente, só está ficando os remanescentes. Então, queridos, vamos pregar o Evangelho de Cristo, vamos anunciar o Evangelho de Jesus, vamos buscar poder do Espírito Santo e vamos adorar Ele com toda a nossa alegria, com toda a nossa gratidão, somente a Deus, que merece a honra e merece a glória. Vamos lá, querido, que Deus abençoe, fique com essa palavra e que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Amém.